Capítulo 8. Cristão encontra os leões e chega ao Palácio Belo. Em meu sonho vi que ele apertou o passo e seguiu em frente, pensando em talvez arrumar pousado ali. Ora, logo adiante entrou por uma passagem bastante estreita, e dali avistou cerca de 200 metros à frente a casa do porteiro. Mas avançava com cuidado, observando atento o caminho, e logo avistou os 2 leões. Agora, pensou consigo, vejo os perigos que fizeram desconfiança e hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Então teve medo e cogitou também voltar como os outros 2, pois acreditava piamente que a morte o esperava adiante. Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que Cristão estara como se quisesse voltar, gritou-lhe dizendo: "É sua força assim tão pouca? Não tema os leões, pois estão acorrentados e foram colocados aqui para testar a fé dos que a têm e para revelar aqueles que não a têm. Mantenha-se no meio do caminho e nada sofrerá." Vi então que ele avançava, tremendo de medo dos leões, mas bem atento às orientações do porteiro. Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão, onde estava o porteiro. Disse Cristão: "Senhor, que casa é essa? Posso passar a noite aqui?" "Essa casa foi construída pelo Senhor do Morro, e ele a ergue para alívio e segurança dos peregrinos", respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia. Cristão: "Venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião. Mas como o sol já se pôs, pretendo, se puder, pousar esta noite aqui." Porteiro: "Qual é o seu nome?" Cristão: "Meu nome é Cristão, mas antes eu me chamava Desditoso. Procede da língua de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem." Porteiro: "Mas por que é que você chegou tão tarde, já posto o sol?" Cristão: "Eu teria chegado mais cedo, mas, como sou desaventurado. Dormi debaixo do caramanchão, ali na encosta do morro. Mesmo assim, se fosse só isso, eu teria chegado aqui bem mais cedo. Só que durante o sono perdi o meu testemunho, e sem ele vim até o cume do morro. Depois o procurei e não o encontrei. Me vi forçado, com pesar no coração, a voltar ao lugar onde dormi e ali o encontrei. Por isso só chego agora." Porteiro: "Bom, vou chamar uma das virgens da casa, e ela, caso se agrade de sua conversa, o levará ao resto da família segundo as regras da casa." O porteiro vigilante tocou um sino. Logo depois surgiu à porta da casa uma donzela linda e séria, de nome Discrição, perguntando por que fora chamada. "Este homem vem da cidade da destruição e segue rumo ao Monte Sião, mas está exausto e surpreendido pela noite. Pediu-me repouso. Disse-lhe então que a chamaria e que depois da conversa com ele, você faria o que lhe parecesse melhor, segundo a lei da casa." Então ela perguntou a Cristão de onde vinha e para onde ia, e ele lhe respondeu. Perguntou-lhe também como entrara no caminho, e ele lhe respondeu. Depois ela quis saber o que vira e com o que deparara no caminho, e ele lhe contou. Por fim perguntou o nome dele, ao que respondeu: Cristão. "Meu desejo de pousar aqui é ainda maior, porque, pelo que percebo, esse lugar foi construído pelo Senhor do Morro para aliviar e dar segurança aos peregrinos." Ela então sorriu, mas de seus olhos brotavam lágrimas. Após breve pausa, disse: "Vou chamar mais algumas pessoas da família." E correndo até a porta, chamou Prudência, Piedade e Caridade, que depois de mais alguma conversa com ele, o aceitaram na família. Muitos dos que o receberam à porta de casa diziam: "Entre, bendito do Senhor.
Essa casa foi construída pelo Senhor do Morro com o propósito de abrigar os peregrinos. Ele, então, inclinou a cabeça com respeito e seguiu-as para dentro da casa. Já lá dentro, sentado, deram-lhe algo de beber e decidiram em consenso que, até estar pronta a ceia, alguns deles teriam uma conversa particular com o cristão para melhor aproveitamento do tempo. Designaram piedade, prudência e caridade para a tarefa e começaram assim: Piedade. Meu bom cristão, já que fomos tão amáveis com você, recebendo-o em nossa casa esta noite, que tal conversarmos sobre tudo o que lhe aconteceu em sua peregrinação? Creio que isso será proveitoso para todos nós. Cristão, é de muito bom agrado que o faço, e com satisfação vejo quanta bondade vocês têm para comigo. Piedade. Afinal, o que o motivou a lançar-se à vida de peregrinação? Cristão. Saí da minha terra natal em virtude de um alerta terrível que me soava aos ouvidos, que uma destruição inevitável pairava sobre mim se permanecesse naquele lugar. Piedade. Mas por que você saiu da sua terra justamente por este caminho? Cristão. Foi vontade de Deus, pois quando os temores da destruição me atormentavam, não sabia para onde ir. Mas, por acaso, veio ter comigo um homem, quando eu me achava tremendo e chorando, de nome Evangelista, que me orientou rumo à porta estreita, e assim me colocou no caminho que veio dar diretamente nesta casa. Sem a ajuda dele, sei que jamais teria tomado este caminho. Piedade. Mas você não passou pela casa de intérprete? Cristão. Sim, e lá vi coisas cujas lembranças permanecem comigo enquanto eu viver, especialmente 3 delas, que Cristo, apesar de Satanás, conserva no coração sua obra da graça, que o homem pecou tanto que para ele não há esperança além de misericórdia divina, e também o relato daquele que pensou, sonhando, ter chegado o dia do juízo. Piedade. Por quê? Ele lhe contou o seu sonho? Sim, e que sonho horrível, pensei. Deu-me uma dor no coração enquanto ele me contava o sonho, mas mesmo assim estou feliz por tê-lo ouvido. Piedade. E isso foi tudo o que você viu na casa de intérprete? Cristão. Não, ele me levou para um lugar de onde me mostrou um palácio imponente. E lá dentro as pessoas trajavam ouro. Chegou por lá um homem ousado, que abriu caminho pelos guardas armados, que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo. Esse homem foi convidado a entrar para receber glória eterna. Acho que essas coisas me arrebataram o coração. Eu bem poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro, mas sabia que tinha de seguir viagem. Piedade. E o que mais você viu pelo caminho? Cristão. O que vi? Bom, avancei um pouco mais e vi aquele que, como eu imaginava, pendia do madeiro, sangrando. A mera visão dele fez o fardo cair das minhas costas, pois eu gemia debaixo de um fardo extenuante, mas então me vi livre dele. Para mim foi algo esquisito, pois jamais vira isso antes. Sim, e enquanto eu estava ali de pé, olhando para cima, porque não conseguia tirar os olhos dele, aproximaram-se de mim 3 seres resplandecentes. Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados. Outro tirou-me os farrapos e me deu esta capa bordada que você vê. E o terceiro gravou um sinal que você vê na minha testa e deu-me ainda este rolo selado. Dizendo isso, Cristão tirou o rolo de junto ao peito. Piedade. Mas você viu mais do que isso, não foi? Cristão. As coisas que lhe contei foram as melhores, mas vi também outras. Vi, por exemplo, ao passar, 3 homens, simplório, indolência e presunção, adormecidos ao longo do caminho, com grilhões nos tornozelos. Pensa que eu consegui acordá-los?
Vi também formalista e hipocrisia pularem um muro para seguir, segundo pretendiam, até Sião, mas logo se perderam, como de fato eu lhes havia prevenido, sem que me acreditassem. Porém, acima de tudo, tive de me esforçar muito para subir este morro, e foi igualmente difícil passar ao lado das bocas dos leões. Na verdade, não fosse por este homem, o porteiro, que guarda a entrada, não sei se não teria decidido voltar. De qualquer modo, agora agradeço a Deus por estar aqui e agradeço a vocês por terem me recebido. Então Prudência achou conveniente fazer-lhe algumas perguntas e desejou que ele as respondesse. Prudência: você às vezes não pensa na terra de onde veio? Cristão: penso, mas com muita vergonha e ódio. Na verdade, se não tivesse tirado da cabeça aquela terra desde que de lá saí, poderia ter tido a oportunidade de voltar. Mas agora, porém, desejo uma terra melhor, ou seja, uma terra celestial. Hebreus 11, 15 ao 16. Prudência: você ainda não continua tolerando algumas das coisas com que estava familiarizado antes? Cristão: continuo, mas muito contra a minha vontade. Especialmente os pensamentos íntimos e carnais com que todos os meus conterrâneos, assim como eu mesmo, nos deleitávamos. Mas agora todas essas coisas me doem, e se eu pudesse escolher meu próprio pensamento, preferiria jamais tornar a pensar nelas. Porém, quando quero fazer o que é melhor, vejo que as piores coisas ainda estão em mim. Prudência: você não acha que às vezes essas coisas parecem dominadas, mas outras vezes ainda lhes são um estorvo? Cristão: acho, mas isso é raro. Porém, quando me acontece, para mim são horas preciosas. Prudência: você consegue lembrar por que às vezes as contrariedades lhe parecem dominadas? Cristão: sim. Quando penso no que vi diante da cruz. Por exemplo, quando olho a minha capa bordada. Também quando leio o rolo que trago junto ao peito. E ainda quando a ideia do lugar para onde estou indo me estimula. Prudência: e o que o faz tão desejoso de ir até o Monte Sião? Cristão: bem, lá espero ver bem vivo aquele que morto vi pendurado na cruz. E ali espero livrar-me de todas essas coisas que até hoje estão em mim e que me aborrecem. Lá, dizem, não existe morte, e lá viverei com a companhia que mais me agrada. Para dizer bem a verdade, só posso mesmo amá-lo, pois foi ele em que me aliviou do fardo. Estou cansado da enfermidade que trago dentro de mim. Prefiro estar onde não morrerei mais, ao lado daqueles que continuamente bradam: Santo, Santo, Santo. Então, Caridade tomou a palavra e perguntou a Cristão: você tem família? É um homem casado? Cristão: tenho mulher e 4 filhos mesquinhos. Caridade: e por que não os trouxe consigo? Cristão: como eu gostaria de ter feito isso, disse entre lágrimas, mas todos eles foram absolutamente contrários à minha peregrinação. Caridade: mas você deveria ter conversado com eles e se empenhado em mostrar-lhes o perigo de ficar para trás. Cristão: pois foi o que eu fiz. Disse-lhes também que Deus me havia revelado a destruição de nossa cidade, mas eles pensaram que eu estava gracejando. Gênesis 19:14. E não me deram crédito. Caridade: mas porventura pediu a Deus que abençoasse o conselho que você lhes dava? Cristão: pedi, e isso com muito amor, pois acredite, minha mulher e meus pobres filhos me eram muito caros. Caridade: mas você lhes falou do pesar que sentia e do medo da destruição? Pois suponho que a destruição lhe era bastante visível, não? Cristão: era, e cada vez mais. Talvez eles vissem também os temores no meu rosto,
nas minhas lágrimas e também nos temores que eu tinha por causa da apreensão diante do juízo que pairava sobre nossas cabeças. Nada disso, porém, foi suficiente para fazê-los vir comigo. Caridade. Mas qual a razão que eles alegaram para não vir? Cristão. Bom, minha mulher tinha medo de perder este mundo, e meus filhos se apegavam aos prazeres insensatos da juventude. Assim, aquela por um motivo, este por outros, todos eles me deixaram partir sozinho. Caridade. Mas será que com sua vida fútil você não contrariou tudo o que com palavras usava para tentar convencê-los a acompanhá-lo? Cristão. Realmente a minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das minhas muitas faltas. Aliás, sei também que o homem, por sua conduta, pode logo derrubar aquilo que por argumentos ou persuasão tenta impor aos outros, para o próprio bem deles. Mas uma coisa posso dizer, eu tomava todo o cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de ter aversão à peregrinação. Sim, e por isso mesmo eles me diziam que eu era rígido demais, que me privava das coisas por causa deles, nas quais eles não viam mal algum. Não acho que posso dizer que se em mim viram algo que realmente os deteve, era a grande dor que me afligia ao pecar contra Deus ou fazer algum mal contra os meus próximos. Caridade. De fato, Caim odiava seu irmão porque as suas próprias obras eram más e as de Abel justas. 1 João 3,12. Se a sua mulher e seus filhos se ofenderam com você por isso, mostraram-se assim implacáveis diante do bem, mas você libertou a sua alma. Ezequiel 3,19. Do sangue deles. Então vi em meus sonhos que assim ficaram conversando até pronta a ceia. E, estando eles também prontos, sentaram-se à mesa. Ora, a mesa estava posta com belos pratos e vinho também muito fino. E toda a conversa durante a ceia foi sobre o senhor do morro, a saber, sobre o que ele fizera e por que fez o que fez, e por que construir aquela casa. E pelo que disseram, percebi que ele fora um grande guerreiro que combatera e matara aquele que tinha o poder da morte. Hebreus 2,14. Não sem que ele mesmo corresse grande risco, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois como disseram eles, e como creio eu, disse Cristão, ele o fez com perda de muito sangue. Mas o que espalha a glória da graça em tudo o que ele fez é o fato de tê-lo feito por puro amor por sua terra. Aliás, alguns das casas disseram que o haviam visto e também conversado com ele depois de sua morte na cruz. Atestaram ter ouvido de sua própria boca que ele ama tanto os pobres peregrinos que do Oriente ao Ocidente não se acha amor igual. Além disso, deram como exemplo daquilo que afirmavam o seguinte: ele havia se despido da própria glória para isso fazer pelos pobres, e disseram tê-lo ouvido falar e afirmar que não habitaria só na montanha de Sião. Disseram ainda que ele fizera príncipes a muitos peregrinos, embora por natureza tenham nascido mendigos e sua origem fosse o monturo. 1 Samuel 2,8, Salmos 113,7. Assim, conversaram até tarde da noite, e após orar, pedindo a proteção do Senhor, foram finalmente repousar. O peregrino foi acomodado em um alto quarto no andar de cima, cuja janela dava para o nascente. O nome do quarto era Paz, e ali ele dormiu até o raiar do dia. Então acordou e cantou: Onde estou agora? Será isso o zelo divino? O amor de Jesus por aquele que é peregrino? Tantas coisas dá, até perdão ao réu, que habita já nas vizinhanças do próprio céu. Então, de manhã, todos se levantaram e, conversando, disseram-lhe que não partisse sem antes ver as raridades da casa.
Primeiro levaram-no até a biblioteca, onde lhe mostraram documentos de grande antiguidade. Se bem me lembro do meu sonho, mostraram-lhe antes de tudo as ascendências do Senhor do Morro, que era filho do ancião de dias e veio à existência por eterna geração. Ali também se achavam mais plenamente registrados os atos que ele executara, os nomes das muitas centenas que ele tomara para seu serviço, e como ele os havia posto em moradas que jamais seriam destruídas, nem pela passagem dos dias, nem pela degradação da natureza. Então leram para ele alguns dos atos meritórios que alguns de seus servos haviam feito, como subjugaram reinos, executaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, aplacaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza extraíram força, agigantaram-se na luta e fizeram bater em retirada exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, 33 e 34. Depois, leram ainda em outro volume dos documentos do lugar um trecho em que se mostrava que o Senhor se dispõe a receber na sua graça todas as pessoas, mesmo aquelas que no passado tenham feito grande afronta à sua pessoa e aos seus caminhos. Ali também estavam diversas histórias de muitas outras coisas famosas. De todas elas, Cristão teve um vislumbre de todas as coisas antigas e modernas, além de profecias e predições de acontecimentos que seguramente se cumprirão, tanto para pavor e espanto dos inimigos, quanto para consolo e alívio dos peregrinos. No dia seguinte, levaram-no à armaria, onde lhe mostraram toda sorte de petrechos que seu senhor providenciara para os peregrinos: espada, escudo, capacete, couraça, toda a oração e calçados que não se desgastam. E ali havia o bastante para equipar tanto os homens ao serviço do Senhor, quanto a miríades de estrelas que há no céu. Também lhe mostraram alguns dos objetos com que alguns dos seus servos haviam feito prodígios. Mostraram-lhe a vara de Moisés, o martelo e o cravo que Jael matou Cícera. Também os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão fez bater em retirada os exércitos de Midian. Então lhe mostraram a aguilha de bois que Sagar usou para matar 600 homens. Ainda a queixada com que Sansão fez tantas proezas. Mostraram-lhe também disso a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias de Gate, e também a espada com que o seu senhor irá matar o homem da iniquidade no dia em que se erguer para juízo. Apresentaram-lhe, além disso, muitas coisas excelentes, e Cristão se admirou bastante delas. Isso feito, já era hora de dormir. Então vi em meus sonhos que de manhã ele se levantou decidido a seguir viagem, mas quiseram que ele ficasse até o dia seguinte e disseram: se o tempo estiver bom, nós lhe mostraremos as montanhas aprazíveis. Era algo que, segundo disseram, lhe traria ainda mais ânimo, pois as montanhas ficavam mais perto do refúgio desejado do que o lugar onde estavam então. Ele aceitou o convite e ficou. Já alto o sol, levaram-no até o terraço da casa e apontaram-lhe o sul. E eis que, a grande distância, ele viu uma região montanhosa, das mais lindas, embelezada com matas, vinhedos, frutas de todas as espécies, flores também, com riachos e fontes, tudo muito agradável de olhar. Cristão perguntou o nome daquela terra, e lhe disseram que era a terra de Emanuel, região à qual todos os peregrinos tinham livre acesso, tanto quanto o morro onde estavam, e que quando ele chegasse lá, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que ali moravam o mostrariam. Ora, ele se lembrou então de que era hora de partir, e todos concordaram. Mas primeiro disseram: vamos novamente até a armaria. E para lá se dirigiram.
E chegando, o aparelharam da cabeça aos pés com instrumentos da mais alta qualidade e resistência, talvez para enfrentar os perigos do caminho.